Querido irmão e irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Estamos caminhando com as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus em palavras humanas, nesse mês de setembro, no qual a Igreja no Brasil promove de maneira muito mais intensa o conhecimento das Escrituras, os cursos bíblicos, conhecer para amar, amar para viver. E hoje nós queremos conhecer um pouco mais do Evangelho de Marcos. O Evangelho segundo Marcos é o mais antigo dos evangelhos canônicos. A tradição eclesial o atribui a João Marcos, filho de certa Maria, em cuja casa se reunia a comunidade de Jerusalém. Isso nós encontramos em Atos, capítulo 12, versículo 12. De origem judaica, primo de Barnabé, Marcos foi colaborador de Paulo e de Pedro, Atos 12, 12, Atos 13, 5, Atos 15, 36. 1 Pedro 5, 13. Segundo a tradição, ele escreveu este evangelho em Roma, no tempo do martírio de Pedro, aproximadamente no ano de 65 depois de Cristo. Essa data é confirmada pelas alusões à guerra judaica e à destruição do Templo de Jerusalém entre os anos 66 e 73 depois de Cristo, que se podem reconhecer sobretudo em Marcos 13. Naqueles anos, os discípulos e as testemunhas diretas de Jesus estavam desaparecendo. Marcos pôs por escrito a pregação deles, criando o gênero literário do evangelho escrito como instrumento para o impulso missionário e a expansão da comunidade. As explicações dos usos judaicos, Marcos capítulo 7, mostram que entre seus leitores havia pessoas que não eram de origem judaica. O conteúdo do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é chamado de Evangelho querigmático. A palavra querigma em grego significa anúncio. Ele apresenta o querigma ou o primeiro anúncio cristão da morte e ressurreição de Jesus, de acordo com as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Contrariamente aos critérios de sucesso e prestígio, o crucificado é o Messias e o Filho de Deus. Marcos registra o primeiro anúncio a fim de servir de reverência para os evangelizadores. E, além disso, lembrar à comunidade já evangelizada o anúncio anteriormente recebido. Porém, antes do querigma da morte e ressurreição de Jesus, Marcos apresenta o querigma do próprio Jesus, o anúncio da chegada do reino de Deus, pois sem a atividade profética de Jesus, sua morte perde seu sentido. Marcos mostra que Jesus não é um Messias de sucesso, um Messias esperado, mas um Messias diferente, inaudito, o Messias inesperado. Nem mesmo os discípulos compreenderam Jesus até que levasse a termo a sua obra. Servo do Senhor e Filho de Deus, fiel até a morte por amor, Jesus também é o Filho do homem escatológico, escatom, do fim, das últimas coisas. Esse é um dos significados da palavra escatológico. E a ressurreição revela que Deus confirma a sua obra e que ele continua conduzindo o seu rebanho na Galileia, que é o mundo. O Evangelho de Marcos, portanto, o Evangelho do querigma, e que apresenta o Messias, Cristo, Messias, como servo sofredor, como aquele que em Jerusalém é perseguido, injuriado, caluniado, e mostra o caminho do discipulado como o caminho da cruz. Nos tempos em que nós vivemos, diante da teologia da prosperidade, pregada por tantos pastores, bispos, irmãos de outras comunidades eclesiais, diante de todo esse discurso de dinheiro, de fama, de prosperidade econômica, o Evangelho de Marcos, com o querigma, nos lembra que a salvação que Jesus nos trouxe foi dos nossos pecados. O Evangelho da cruz,
o evangelho da conversão, o evangelho do caminho. A riqueza do discípulo é o mestre. A riqueza do discipulado é como Jesus entregar a própria vida. E é esse o anúncio que Jesus confia à comunidade e que Marcos relembra aos cristãos perseguidos do seu tempo. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, concebido pelo poder do Espírito Santo, morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. A cruz é a grande prova do amor de Deus para conosco. É preciso perder a vida para ganhá-la. E o reino de Jesus é diferente do reino desse mundo. Nesse tempo em que igreja e Estado estabelecem relações promíscuas, onde líderes religiosos têm projetos de poder no Senado, na Câmara dos Deputados, inclusive pretensões de ascenderem até a presidência da República, fica-nos a pergunta: qual o lugar do cristão na política? Qual o lugar do cristão na vida pública? A igreja nasce para ser beneficiada pelo Estado? Nós devemos fazer acordos e alianças a todo custo? Ou devemos abraçar a cruz e não esvaziar a cruz? Como João Batista, que perde a cabeça por denunciar Herodíades, a mulher de Herodes. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da cruz e da vida entregue. E a igreja jamais poderá esquecer ou esvaziar a mensagem, a loucura e a sabedoria da cruz.